Não sei se é realidade, mas parece que tenho uma responsabilidade enorme sobre mim esta noite, nesta questão do chamado à santidade. E um receio de não conseguir cumprir a responsabilidade que me foi dada por causa da grandeza disso. Nestes dias aprendemos tudo sobre a prioridade da santidade e agora é hora de olharmos para as nossas próprias vidas e ouvirmos o chamado de Deus para a santidade. Todos sabem que o Novo Testamento está repleto de chamados à santidade. Estamos familiarizados com o mandamento de se abster das concupiscências da carne, de mortificar as obras da carne, de não atender os desejos da carne e de não amar o mundo, de fugir da imoralidade, de despir do velho homem e vestir do novo, pensar no que é verdadeiro, honroso, reto e puro, deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, usar a couraça da justiça, humilhar os nossos corpos a fim de submetê-los, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, totalmente aceitável a Deus. Estamos familiarizados com o chamado do apóstolo Paulo para purificarmos-nos de toda a imundície da carne, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O chamado para caminhar em espírito e não cumprir os desejos carnais, ou deixar de lado todo o mal, toda a malícia, e como bebês desejarmos o leite puro da palavra para que cresçamos. Estamos familiarizados com tudo isso, nós todos sabemos disso. E talvez aquele chamado de todos os chamados, onde o apóstolo Pedro escreve, tirado do livro de Levítico, sede santos porque eu sou santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, escreveu Pedro. Estamos familiarizados com isso, nós acreditamos nisso, nós sabemos. A igreja em sua maioria sabe disso, mas parece estar perdendo a batalha. As pessoas vêm a mim com tanta frequência, se eu puder ser pessoal por um momento, e dizem, estamos orando por você. Uma senhora me parou no corredor e disse, estamos orando por você. Estamos orando para que você não caia em algum pecado, como tantos caíram e nos desapontou muito. E as pessoas me perguntam, como você vive a sua vida para evitar isso? A quem você presta contas? Muitas vezes me perguntam, você tem um grupo para prestar contas? Deixe-me contar algo. Eu tenho um grupo de anciãos ao meu redor. Entre esses presbíteros e pastores estão alguns amigos muito preciosos, que passam muito tempo comigo dia após dia e estão expostos a tudo o que há para ver e saber sobre mim. E eu sou uma pessoa bastante transparente. E eles estão lá e eu quero que eles me digam sempre que eu ameaçar ultrapassar uma linha que traria desonra ao Senhor. Ainda mais próximo do que isso, eu tenho 4 filhos que amam a Cristo e caminham com Ele. E 3 deles são casados. Os 3 mais velhos, e a minha filha mais nova ainda não é casada. Os 3 mais velhos e os seus cônjuges têm essas expectativas imensas e provavelmente irreais sobre mim. O meu filho, que mora em Chicago, me ligou há alguns meses e disse, pai, estive pensando em você e orando por você. E liguei para dizer para você não estragar tudo. Este é o meu filho. Isto é o que eu disse para ele. Ele disse, pai, você sabe o que você faria comigo e com as outras crianças se você estragasse a sua vida e fizesse algo imoral? E eu disse, bem, Mark, obrigado pelas suas orações e a sua preocupação. Isso significa tudo para mim. Então eu tenho 11 netos, de 11 anos para baixo. Eles esperam que o papai deles viva da maneira que Deus nos diz para viver. E eu olho em seus rostinhos e leio histórias da Bíblia e oro com eles, enquanto a Patrícia e eu nos reunimos com eles diversas vezes ao redor da nossa mesa da cozinha e olhamos em seus rostos radiantes. E eu digo a eles uma coisa, eu não conseguiria fazer nada que pudesse destruir a confiança deles em Cristo. Isso me mataria.
Mas o ponto mais íntimo da responsabilidade, humanamente falando, que tenho é o meu amado tesouro, Patrícia. E ela está bem aqui na segunda fila. A maioria de vocês não a conhece, vocês deveriam. Querida, você precisa deixá-los ver como Deus me abençoou, por favor. Agora, essa senhora espera que eu viva tudo o que eu prego o tempo todo. Na verdade, é um tanto absurdo. Eu quero ser Cristo para ela. Não quero que ela fique desapontada com o pastor dela. Vocês conseguem entender isso? Não quero que o coração dela se afaste de Cristo. Eu não quero abaixar o padrão. Isso é responsabilidade. Suas expectativas e o meu amor por ela são responsáveis. Mas veja, no final das contas, por mais preciosas que todas essas pessoas sejam, por mais intimamente que estejam conectadas à minha vida, nem elas sabem o que eu penso. Vocês sabiam disso? E se você quer ser santo, meu amigo, você tem que vencer a batalha interna. É sobre isso que eu quero falar. Eu tenho um texto. E se tivermos tempo, vou passar por ele. 2 Coríntios 1:12. Esta é uma abordagem estranha para mim, porque tenho uma introdução muito longa, seguida de uma exposição muito breve. 2 Coríntios 1:12. Eu vou começar aqui, deixá-lo aí e voltar um pouco mais tarde. Escutem isto. Nossa orgulhosa confiança, ou nossa verdadeira jactância espiritual, poderíamos dizer, é esta. Marque isso. O testemunho de nossa consciência de que em santidade e sinceridade piedosa, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos nos comportado no mundo e especialmente para convosco. E ele nos apresenta a palavra consciência. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre vencer a batalha pela santidade no interior. E se você não vencer lá, você vai perder do lado de fora. John Owen escreveu: o homem não deveria imaginar que ele teve qualquer progresso em santidade enquanto ele não pisar sobre o ventre de suas concupiscências. Owen também escreveu, e é aqui que vamos parar para considerar o nosso assunto. Ele disse: se você quer matar o pecado, aspas, preencha a sua consciência com a culpa disso. Fecha aspas. Acredito que a chave para a santidade em sua vida é a sua consciência. Não sei se vocês já ouviram uma mensagem sobre a consciência. Não sei se vocês entendem como a consciência trabalha. Eu acho que é o meu dever perante o Senhor expor e falar para vocês nesta noite sobre a consciência de vocês. A maioria dos cristãos dá muito pouca atenção à consciência. Mas foi a consciência, por exemplo, que manteve John Bunyan na prisão por 12 anos. Vocês sabiam que a qualquer momento ele poderia ter saído daquela prisão? Tudo o que ele tinha que fazer era parar de pregar o evangelho ofensivo. Ele tinha uma esposa e uma família e uma filha cega. E isso constantemente partia o coração dele. Porque ele sabia que poderia sair e ser marido e pai. Mas ele escolheu uma consciência limpa no lugar da liberdade, pois o preço era muito alto. E ele escreveu sobre o seu sacrifício por uma consciência limpa em Graça Abundante, página 123, ouça isso. A separação da minha esposa e dos meus pobres filhos neste lugar, muitas vezes, foi como arrancar a carne dos meus ossos. E isso não apenas porque eu gosto muito dessas enormes misericórdias, mas também porque eu trazia muitas vezes em minha mente as muitas dificuldades, misérias e necessidades que a minha pobre família provavelmente enfrentaria por eu ser separado deles, especialmente a minha pobre filha cega, que estava mais perto do meu coração do que tudo o que eu tinha.
Pensei que a ausência dela iria perfurar e rasgar o meu coração em pedaços. Ele poderia ter saído, mas ficou lá. A sua resposta àqueles que o exortaram para sair, para parar com a pregação ofensiva e ser liberto, foi a citação a seguir: eu faria da minha consciência um contínuo açougue e abatedouro. Fecha aspas. Ele disse que preferia, aspas, o sofrimento de uma vida frágil, caso ela continuasse por muito tempo, até que o musgo cresça em minhas sobrancelhas. Fecha aspas, em vez de violar a sua consciência. Homem forte. Bem, você tem que ser forte por dentro. O que é essa consciência? Como funciona? O que isso causa? No livro que eu escrevi chamado The Vanished Conscience, eu conto a história de 1984. Havia um jato da Avianca voando na Europa e caiu na Espanha. Era um Boeing 707 e colidiu de ponta com uma montanha e foi literalmente estilhaçado em pequenos pedaços. Todos morreram instantaneamente. Como sempre fazem, foram buscar o pequeno gravador de voo, a caixa preta, e eles a encontraram. E eles ouviram a gravação. E, surpreendentemente, isso é o que eles ouviram na fita. À medida que o avião se aproximava cada vez mais da montanha e estava voando diretamente para ela, a voz de aviso sintetizada por computador começou a dizer: suba, 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 suba. E inexplicavelmente o piloto disse: cala a boca, gringo, e desligou o interruptor. E silenciou a voz de advertência. E ele colidiu com a montanha. E todo mundo morreu. E quando li isso, pensei como isso é uma ilustração clara de como a maioria das pessoas trata a consciência delas. Cala a boca, gringo. E eles desligam e caem. Eles rejeitam a informação que a consciência deles está repassando. O sistema de alerta no avião conhecia a realidade porque o radar o informava da realidade. O radar identificou a montanha e enviou a mensagem de volta. A realidade era: você vai colidir com a montanha. A informação foi precisa. A informação então acionou a voz sintetizada que dizia: suba, 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 suba. E o piloto tolo a desligou. Na linguagem do Novo Testamento não há jatos. Então Paulo disse, 1 Timóteo 1, 18 a 20, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Naufrágio. Os quais entreguei a Satanás. A consciência é um dom tremendo. Precisamos entender o papel que ela desempenha na santidade. A consciência é o mecanismo de alerta dado por Deus, o dispositivo de alerta dado por Deus que nos diz que estamos no caminho da colisão espiritual. Suponho que o melhor paralelo a isso seja a dor. Dor, vocês entendem, a dor é uma coisa boa. Vocês entendem isso? Porque a dor te diz que há algo errado com o seu corpo e você precisa fazer algo a respeito. A dor é um mecanismo dado por Deus para evitar que você se destrua fisicamente. É por isso que a lepra, ou a hanseníase, como é conhecida hoje em dia, é uma ameaça tão terrível. As pessoas costumavam pensar que a doença da lepra devorava você, então eles descobriram que tudo o que fazia era destruir o seu sentido. E as pessoas literalmente feriam os seus corpos, esfregavam seus globos oculares e órbitas oculares, esfregavam as úlceras em suas bochechas porque não conseguiam sentir a quantidade de pressão que estavam aplicando. A dor é a maneira de Deus colocar um sistema de alerta em sua estrutura física para que você não se destrua fisicamente. E a consciência é um sistema de alerta colocado em sua alma para evitar que você se destrua espiritualmente. Em Romanos capítulo 2,
Versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo fala sobre a consciência e nos dá uma definição muito simples do que ela faz. Ou te acusa ou te defende. Ou te acusa ou te exonera. Ou te dá uma sensação de bem-estar, paz, alegria, satisfação e realização. Ou faz você se sentir envergonhado, culpado, temeroso, duvidoso, perturbado, ansioso e deprimido. A consciência é o sistema de alerta da alma. E é nesse ponto que você precisa vencer a batalha espiritual. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. A consciência luta essa batalha sozinha. Pelo poder, é claro, da verdade e do Espírito de Deus, mas sem nenhum outro humano para ajudar. Paulo diz em 1 Coríntios 2, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Onde? No homem. Os antigos gregos entendiam a consciência e personificavam a consciência como uma deusa, e o nome dessa deusa era Nêmesis. Acreditava-se que ela era a própria personificação da reverência pela lei moral. Nêmesis atraiu você para a virtude. Era assim que os gregos a viam. E diziam, ela é, antes de tudo, a personificação da reverência pela lei moral, e ela é, por último, o anjo da vingança. E ela, no final, o alcançará com plena retribuição por todas as suas transgressões imprudentes. Há uma imagem gráfica da Nêmesis que sobreviveu aos tempos e retrata um homem. Na verdade, é uma imagem que tem um homem correndo, fugindo aterrorizado, com medo. 1000 pecados perseguem esta alma atormentada como um furacão que vem atrás dele. Os seus olhos na imagem estão saltando de tanto terror e atrás dele vem voando rapidamente Nêmesis, correndo com uma espada radiante erguida em sua mão, pronta para matá-lo. E isso é a consciência. Isso é a consciência. Até o perturbado Lord Byron, cuja vida foi carregada de pecado, escreveu um poema sobre Nêmesis. Aspas, ó tu que nunca cometeu erros humanos, deixaste a balança desequilibrada, grande Nêmesis, tu chamaste as fúrias do abismo e as mandaste uivar e assobiar. A consciência tem uma função de intimidação em sua vida. Pode ser o mais implacável, o mais perturbador. Pode ser o inimigo da alma pecadora, e deve ser. Ou pode ser o seu amigo mais chegado, o seu consolador mais próximo. E isso é verdade para um coração santo. Ela acusa ou defende. A santidade começa aí, com a consciência. A busca por santidade não é uma questão de tentar estruturar a sua vida de uma maneira diferente. Não é uma questão de tentar mudar o exterior. Se isso é tudo que você faz, você é um hipócrita. É uma máscara. A pecaminosidade da sociedade hoje em dia, e a pecaminosidade da igreja, e a pecaminosidade dos pastores e líderes, creio, se deve a uma função defeituosa na consciência. Agora, eu não terminei. Eu tenho mais coisas a dizer sobre essa consciência. E eu vou passar por algumas coisas à medida que for avançando, porque quero que vocês realmente entendam isso. A consciência é o sistema de alerta da alma. É um dom de Deus, ouça-me, construído em cada alma humana, não apenas dos cristãos, todo mundo tem uma. É essa voz interior que sente a violação moral. E até os pagãos têm algum conhecimento da lei moral, não tem? Está no âmago do ser humano. Faz parte da imago Dei, faz parte da imagem de Deus. A consciência é uma parte constituinte da natureza humana. Todo mundo tem uma.
Um hindu tem uma e trabalha em resposta ao mais alto nível da lei moral que o hindu acredita. O budista tem uma, o muçulmano tem uma. Outro dia conversei 1 hora com um ateu humanista. E ele me contou como vivia a sua vida moral, porque não queria violar a sua consciência. Todo mundo tem uma. É parte integrante da natureza humana. É informada pelo mais alto nível da lei moral em que se crê. Devo acrescentar, no entanto, que a consciência, por mais importante que seja, não é perfeita, porque é parte constitutiva da nossa natureza humana e, portanto, também é decaída. E é por isso que, em última análise, o apóstolo Paulo tem que dizer em 1 Coríntios 4, nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. Porque a minha consciência está caída, como o restante de mim, nunca será o determinante final da minha verdadeira condição espiritual. Mas ainda assim, é o melhor que temos. Falha por causa do pecado, mas é tudo o que temos. E fortalecida pela graça e pelo Espírito Santo, ainda é capaz de dizer: puxe, puxe, puxe. Rejeitar a voz da consciência é suicídio. É só uma questão de tempo. Você perde ela por dentro, você vai colidir. A consciência, para dizer de outra maneira, é a alma refletindo sobre si mesma. Algo que os animais não podem fazer, é isso que nos distingue dos animais. Ambos os termos gregos para consciência indicam isso. Assim como a palavra em inglês é conhecimento juntamente com, é a alma refletindo sobre si mesma. É a capacidade de conhecer a si mesmo, ser autoconsciente, contemplar, compreender pensamentos, motivações, intenções, sentimentos. É a razão que te permite fazer avaliações morais. E quando as pessoas param de fazer isso, o comportamento delas se torna inconcebível. Vocês já ouviram essa palavra? A consciência não deve ser equiparada à voz de Deus. Não é a voz de Deus. Não deve ser equiparada com a lei de Deus ou a palavra de Deus. Não é. É um mecanismo da humanidade, da alma humana. E para funcionar corretamente, isso é muito importante. Deve ter as informações corretas. O radar do avião enviou a informação correta. E a consciência deve ter a informação correta. Se a consciência deve funcionar da maneira que Deus a designou, se é a faculdade humana que julga o comportamento humano e o pensamento humano, então ela é mais bem servida se funcionar sob a luz da lei moral mais elevada, pura e verdadeira. E onde encontramos isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Veja, a consciência funciona como uma clarabóia, não como uma lâmpada. Não tem luz própria. Ela só pode deixar a luz passar. Não é a fonte de luz. Não produz a sua própria luz. Ela só pode deixar a luz entrar na alma. E por isso, precisa ter as informações corretas. Sua utilidade é determinada pela quantidade de luz pura que passa por ela. Assim, uma consciência em pleno funcionamento é totalmente informada pela verdade da palavra de Deus. E com informações completas, sabendo como realmente é, isto é, entendendo a realidade espiritual, porque entende a lei de Deus, então envia a mensagem certa. E quando a consciência diz, puxe para cima,
Isso é o que você deve fazer, porque isso está refletindo a realidade da verdade divina. Quando Davi disse, guarda no coração as tuas palavras para não o quê? Pecar. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. Ele queria uma consciência plenamente informada. Quando Jesus disse, santifica-os, Pai, na tua palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. A santidade vem como resultado do processo da palavra de Deus, informando a consciência, e a consciência informando a pessoa. A Bíblia é esse verdadeiro padrão. E o radar é preciso. E quando a sua consciência está totalmente, cuidadosamente, com precisão, completamente informada pela palavra de Deus, então ela pode operar no nível máximo. E isso é crítico. Isso é crítico. Apenas para ilustrar como a consciência em si não é a lei de Deus, se você ler várias passagens nos escritos de Paulo, mas estou lembrando-me de Romanos 14, essa seção vai até o capítulo 15. Há cristãos fracos que têm uma consciência que não é informada de forma madura, certo? Eles têm escrúpulos onde não precisam ter. 1 Coríntios 8. A consciência deles não os deixa fazer algumas coisas que eles realmente seriam livres para fazer. O que você faz? O que você faz? Paulo faz uma grande ilustração disso em 1 Coríntios. Ele diz, digamos que você vai jantar numa noite. E você chama um crente novinho em folha. E este crente acabou de ser salvo do paganismo. E você vai evangelizar outro pagão. E você leva o seu amigo lá. E você vai para a casa desse pagão. E você é o cristão maduro. E ele é o irmão fraco junto com você. E ele sai e serve o jantar. E esse irmão fraco diz, a propósito, onde você comprou essa carne? E o anfitrião diz, bem, eu comprei no mercado de carne da Diana, sabe? Associada ao templo da Diana. Isso é carne oferecida aos ídolos. E o jovem crente diz, eu não posso comer isso, porque ele acabou de sair disso. Ele não pode lidar com isso. O que você vai fazer? Você vai ofender o anfitrião? Ou você vai ofender o irmão mais fraco? Você sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios? Ele diz para ofender o anfitrião. Ofender o anfitrião. Você não ensina aquele cristão fraco a violar a consciência dele. Porque no futuro, quando ele estiver totalmente informado, você não quer que ele tenha o hábito de não ouvi-lo. É melhor, de longe, ensinar a verdade aos jovens crentes com paciência, em vez do que dizer a eles, viole a sua consciência. Um hábito muito perigoso. Então, uma consciência em pleno funcionamento depende da verdade que a informa, que é a palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, torná-la realmente prática. Você pega uma igreja onde a verdade da palavra de Deus é substituída por psicologia, onde é substituída por entretenimento, onde é substituída por esperteza, onde é substituída por histórias e fofura cultural. Você pega uma igreja assim e a colheita será profana. Porque a consciência não ajuda. Então tente resolver o problema com aconselhamento, autoajuda e programas de recuperação. São band-aids contra um câncer, não é? Satanás sempre atacou a Bíblia, não apenas para impedir a obra de justificação, mas também a santificação, como se pudesse ser impedida. Satanás sempre diminui a importância das Escrituras. Sermões insignificantes para cristãos insignificantes o agradam muito bem. Recentemente eu estava me encontrando com um editor que me disse: a tendência dos livros de estudo bíblicos está despencando, enquanto a ficção cristã trivial está decolando como um foguete. Então podemos esperar uma igreja pecadora. Há realmente duas maneiras de assegurar que as pessoas são profanas: desinformar a consciência delas, torcer e perverter a lei moral. Essa é a primeira maneira, e é disso que estamos falando. E francamente, o padrão de moralidade em nossa cultura está caindo mais rápido do que a Nasdaq, não é? Quando o seu herói cultural é o Eminem,
Você sabe o quão longe você foi. E você tem toda uma geração de pessoas sendo criadas com uma compreensão moral diminuída. A evolução tomou conta da nossa sociedade. Deus não existe, a vida é aleatória, a verdade é relativa, não há um padrão moral fixo, o homem é basicamente bom, etc, etc, etc. Eles tinham uma coisa na MTV sobre os 7 pecados capitais que apareceram no canal PBS. Eu não assisto MTV, mas foi na PBS. Foi um especial de 2 horas sobre a moralidade, no qual o pessoal da MTV abordou os 7 pecados capitais, a lista medieval, sabe, daqueles pecados motivacionais: orgulho, luxúria, cobiça, raiva, inveja, gula e preguiça ou indolência. E eles entrevistaram as pessoas no mundo MTV e perguntaram o que elas pensavam sobre essas coisas. E essencialmente todos eles saíram com a ideia de que todas essas coisas são basicamente boas. Elas são boas. E no final disto aqui está a última linha, abre aspas: nenhum pecado é. Se você quer falar sobre pecado, eles disseram, o que você definiria como pecado? Eles disseram isso: nenhum pecado é tão mau quanto a atitude desleixada daqueles que pensam que o comportamento de alguém é uma ofensa a algum Deus santo. Fecha aspas. Agora essa é a moralidade que estamos sendo ensinados em nossa cultura hoje em dia. Então, a que a consciência tem que responder? Tudo é pervertido, como Isaías disse: escuridade e luz, e da luz escuridade, amargo por doce e o doce por amargo. É tão mortal desinformar a consciência que pode se tornar complicado, a ponto de, disse Paulo, a glória deles está na sua infâmia. Não é uma afirmação incrível? A consciência deles está tão mal informada. Se você quer santidade em sua vida, deve informar a sua consciência com a verdade de Deus. Porque se a sua mente e o que você pensa e acredita está contaminado, você vai cair na categoria de Tito 1,15. Tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Eles vão juntos. Há uma segunda coisa que eu quero mencionar. Há uma segunda maneira de destruir o trabalho da consciência. A primeira maneira é desinformar. Não diga a verdade. Não lhe dê a verdadeira lei de Deus. A segunda maneira é silenciá-la quando ela falar como o piloto fez. Isso, Paulo falou sobre uma consciência insensível. Ele falou sobre uma consciência ferida. Ele falou sobre uma consciência queimada ou cauterizada. E você sabe, isso tem sido realmente um grande esforço em nossa sociedade hoje em dia. O apagamento da culpa, certo? Oh, não se sinta culpado, a culpa é ruim. Esta longa lista de psicólogos, gurus e todo mundo tentando desligar o interruptor para que quando você se sentir culpado, eles queiram saber que isso é ilegítimo. Você precisa aprender a suprimir esses sentimentos de culpa, anular esses sentimentos de culpa, silenciar esses sentimentos de culpa. Você precisa saber que a culpa é ruim, a vergonha é pior, e a autoestima é a única autoavaliação aceitável. Tudo, desde subsídio de serviço temporário até comportamento adulto violento, é atribuído a uma baixa autoestima. E toda a nossa sociedade está dizendo, cala a boca, gringo, a consciência. Não queremos fazer com que as pessoas enfrentem os seus pecados. Um cara chamado Dyer escreveu um livro chamado As Suas Zonas Errôneas. Aspas, a culpa deve ser exterminada, limpa com spray e esterilizada para sempre. Não faça isso. Sinta a dor do seu pecado. Sinta a culpa do seu pecado. Charles Wesley escreveu mais de 6.000 hinos. Um que eu nunca cantei e nunca ouvi cantado. É um hino que ele escreveu sobre a consciência. Escute isso. E este foi o seu apelo por uma consciência sensível. Eu quero um princípio inserido em um temor vigilante e piedoso, uma sensibilidade ao pecado, uma dor para senti-lo próximo. Ajude-me a identificar em primeiro grau o orgulho ou o desejo errado, a capturar a minha vontade errante e apagar o fogo aceso.
para que eu não mais me desvie de ti. A tua bondade não se entristeça. Conceda-me o temor fiel. Eu oro por uma consciência eterna. Ó Deus, faça rapidamente a minha consciência como uma menina dos teus olhos. Desperte a minha alma quando o pecado estiver próximo e mantenha a minha mente acordada. Ótimo, não é? Implorando por uma consciência sensível, que sinta o primeiro fogo de conceber a concupiscência. Como disse Tiago. O que quer que as pessoas façam, aliás, para silenciar a consciência delas. Temporário. A consciência de ninguém seria silenciada para sempre. A consciência, no final, se voltará contra o pecador, com vingança. Onde? No inferno. Por que você acha que eles estão chorando, lamentando e rangendo os dentes? A consciência se tornará o principal algoz dos condenados. E não será mal informado. E não ficará em silêncio. Isso lembrará aos condenados no inferno que somente eles são responsáveis pelas agonias eternas que sofrem. John Flavel escreveu no século XVII, a consciência que deveria ter sido o freio da alma aqui na terra, torna-se um chicote que irá açoitar a sua alma no inferno. Nem há nenhuma faculdade ou poder pertencente à alma do homem tão apto e capaz para fazê-lo como a sua própria consciência. Aquilo que era a sede e o centro de toda a culpa agora se torna a sede e o centro de todo o tormento. Não há descanso, não há paz, apenas choro, gemido e ranger de dentes. E a consciência fará para sempre o pecador admitir a verdade de cada acusação que traz e a justiça de cada dor que ele sofre. Por outro lado, para aqueles de nós que são redimidos, no momento da salvação, eu amo isso. Hebreus 10, 22 diz, o coração do crente purificado de má consciência. O 9º capítulo, acho que é o versículo 14, diz que ele purifica a nossa consciência com o seu sangue. Assim, com a consciência lavada, com a consciência limpa, higienizada pelo Espírito Santo, informada pela palavra de Deus, o crente pode reagir às suas advertências e o pecado pode ser tratado onde deve ser tratado, no interior. Agora eu quero que vocês voltem ao versículo 12. E eu vou encerrar daqui a pouco. Não sei a que horas devo terminar, mas farei isso daqui a pouco. Por que Paulo está se gabando aqui? Por que ele está se defendendo? Eu vou te dizer o porquê. Porque havia um grupo de falsos mestres que entraram na igreja de Corinto. Aquela igreja lhe causou uma dor sem fim, como vocês sabem. Mas o pior estava acontecendo agora, porque falsos mestres haviam chegado lá e, claro, eles queriam substituir Paulo. Eles queriam ensinar as suas mentiras, as suas malditas heresias. Para fazer isso com sucesso, eles tinham que, de alguma forma, depor Paulo. Eles tiveram que derrubá-lo da cadeira principal. Ele era o mestre reinante, pastor, líder, etc. Então, para que eles ensinassem mentiras, eles tinham que destruir a credibilidade dele. Então, eles entraram na igreja. Vocês podem ler as mentiras entre as linhas em 2 Coríntios, e vocês sabem disso, que eles o estavam agredindo e atacando. Coisas terríveis. Eles estavam dizendo, e você pode juntar isso lendo 2 Coríntios, eles estavam dizendo que quando ele sofreu tanto, ele estava sofrendo porque Deus o estava punindo por seu pecado. Eles disseram isso no 1º capítulo, no versículo 6, essencialmente. Eles disseram no capítulo 1, versículo 17, quando você lê nas entrelinhas, que ele não era confiável, disseram que ele não era genuíno, disseram que ele era um leviano, disseram que faltavam provas oficiais de Jerusalém, que ele não foi autorizado, disseram que ele era secretamente corrupto, capítulo 4, que ele tinha uma vida oculta de vergonha por debaixo dos panos, disseram que ele era um enganador, que ele era um charlatão, disseram que ele era orgulhoso, disseram que ele era desequilibrado mentalmente, sério. Disseram que ele era manipulador, que ele estava se aproveitando deles por causa do sexo e dinheiro. Isso está implícito no 5º capítulo. Eles disseram que ele era desonroso, disseram que ele era fraco, disseram que a sua presença era desprezível e o seu discurso era o mesmo. Eles estavam realmente perseguindo ele. E ele precisava se defender, por mais difícil que fosse fazer isso. Ele odiava fazer isso. Mas ele precisava fazer isso, não por causa de si mesmo, não por causa do seu próprio ego, mas por causa da verdade.
Como ele respondeu? Será que ele escreveu de volta e disse: ei pessoal, estou enviando 25 cartas de 25 pessoas diferentes me elogiando. Eles vão dizer o quão bom eu sou. Certa vez eu estava voando pelo país e encontrei um pastor bêbado. Um proeminente pastor da mídia. E tivemos uma discussão muito interessante no avião. E acho que foi um dos voos mais interessantes da minha vida. E quando cheguei em casa, dentro de algumas semanas, recebi uma carta dele. E uma pilha de cerca de 6 ou 8 cartas da sua equipe me dizendo que pessoa maravilhosa ele era. E eu sei que ele arquivou tudo isso para caso eu dissesse alguma coisa sobre aquele incidente, o que eu nunca disse. Ele seria capaz de retirá-los e dizer: bem, eu não sei do que ele está falando. E ele foi profano, mesmo na conversa. Paulo não precisava de cartas. Suponho que ele poderia ter dito: bem, veja, nomeamos um comitê e eles vão me avaliar e dar um relatório completo dentro de alguns meses sobre a minha virtude. Ele também não disse isso. Você sabe o que ele disse? Eu amo isto. Volte para o versículo 12. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa o quê? O quê? Consciência. Isso não é bom? Essa é a mais alta corte humana, meus amigos. Você não pode subir mais alto do que isso. Esse não é o tribunal de Deus, mas esse é o tribunal humano mais elevado. De que, diz Paulo? De que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Vocês podem dizer tudo o que quiserem e eu lhes direi que a batalha é vencida pela graça de Deus em minha consciência. Não é ótimo? É onde você tem que vencer a batalha, meu amigo. É aí que você vence. Esse foi repetidamente o testemunho de Paulo. Atos 23:1. Irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje, disse ele ao Sinédrio. Atos 24:16 a Félix. Também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Vocês podem dizer isso? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, escreveu Pedro, fazendo-o com boa consciência. Pai, nós te agradecemos que o pecado é provavelmente mortificado quando a consciência está satisfeita. Que possamos amar a verdade, informar plenamente a nossa consciência com ela e despertar quando ela nos alertar. Que nossas vidas sejam para o louvor da tua glória. Amém.